e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Gene aqui na área do hashtag Fica em Casa Aprendendo aqui no canal 10.2, pois é, na TV Educação. E eu convido vocês, como sempre, toda aula minha, a gente convida vocês para nos acompanhar, tá? Nas outras plataformas que nós temos, porque você não pode ficar sem conhecimento, sem estudar, porque a gente está todo o material aqui disponível para vocês em todos os canais que vocês procurarem. No rádio, na TV, na Rádio Timbira, né, 1292 MHz todo dia, das 16 às 17, tem o hashtag Fica em Casa Aprendendo. No Spotify, só procurar lá, os podcasts estão lá, de todas as disciplinas. Na plataforma Gonçalves Dias no YouTube, você também tem essas aulas em tempo real e também, né, ficam gravadas para vocês revisarem, além do material, do conteúdo, de apostilas, exercícios, e a nosso Instagram lá, não pode esquecer, @plataforma Gonçalves Dias. Você segue a gente lá, divulga para o seu colega, chama a galera, não precisa ser da sua escola, pode ser seus amigos de rua, todos que estudam, tá? Vai lá, acompanha a nossa programação. A gente tem uma programação bem bacana que é divulgada todo dia lá. E tem o Tchalui Pequeno, que são dicas. Dicas são aulas externas que a gente dá em alguns locais de São Luís para ensinar vocês coisas que muitos de vocês não sabem, tá? Alguns já conhecem, os pais gostam, têm mandado mensagens para a gente, que estão aprendendo com a gente, revisando. E isso é muito bom. Então, hoje nós vamos dar continuidade à aula de pronomes indefinidos, tá? Só que hoje a gente vai falar dos variáveis. Na última aula nós falamos dos invariáveis, hoje nós vamos falar dos variáveis, tá certo? Então, vamos revisar conceitos. Por que revisar conceito? A gente já viu isso na primeira aula de pronome, já viu na segunda aula, porque quanto mais você repete algo, mais fácil você assimila. Tá? Então, por exemplo, eu quando era adolescente, que fazia ensino fundamental, eu estudava geografia, minha professora passava assim, um questionário de 150 questões. Era maneirinho, né? Para a gente estudar para a prova, ela corrigia as respostas, mas ela tirava 5 questões para fazer oral. Então, o que a gente fazia? Estudava, repetia, falava em voz alta, fazia a pergunta, respondia, para assimilar, para que na hora da prova a gente soubesse exatamente a resposta. Era uma decoreba? Era uma decoreba, mas até hoje eu sei bastante coisa de geografia por conta desse treino, porque você assimila, tá? A decoreba sem assimilação, sem você compreender aquilo que você está estudando, não adianta de nada, dá aquele branco na hora da prova. E é isso que eu vejo muito em vocês, falta de atenção na hora de ler o que está fazendo. Então, por isso, eu trouxe novamente aqui o conceito de pronomes indefinidos. São palavras que indicam imprecisão, indeterminação. O prefixo in, tá? Ele já nos remete à negação, tá certo? A algo contrário. Então, eles trazem em si uma noção quantitativa, ainda que esta expresse em número indeterminado de objetos, sentimentos, unidades, grau de intensidade de algo e até pessoas, tá? Quando a gente diz alguém fez alguma coisa, certo? Fica indefinido, fica indeterminado. Quem já estudou análise sintática, né, deve já ter visto o sujeito indeterminado, tá? Alguém roubou um banco. Onde está o sujeito, né? Aí sempre fica aquele bonitinho na sala que diz assim, ele está gastando dinheiro na praia, professor, e tal. Mas não é bem assim que funciona. Eu estou me referindo a um sujeito indeterminado, alguém que roubou alguma coisa e não se sabe exatamente quem foi. Então, o pronome definido, ele funciona mais ou menos dessa forma, tá certo? Então, aqui eu tenho os exemplos. Comi mucho, que está como advérbio indefinido. Comi muito, esse muito é um advérbio, mas eu não sei a quantidade que eu comi, então está indeterminado. Comi muitas zanahorias, que é cenouras, tá? Então eu comi muitas cenouras. Ele está aqui também funcionando como adjetivo, mas eu também não sei o quantitativo correto. E alguém, que eu já dei até o exemplo aqui do alguém funcionando como sujeito indeterminado, tá? Alguém me ha dicho que usted había viajado. Então, pronome indefinido. Alguém, eu não sei quem foi, eu não tenho definição, então, eu não tenho uma precisão de quem foi essa pessoa aqui que disse que havia viajado.
Aqui a nossa tabelinha, né, que a gente já está acostumado com 2 aulas seguidas com essa tabela. Eu não vou fazer essa leitura novamente, detalhada. Vocês vão mentalizar e memorizar em casa essa tabela, se quiser anotar no caderno, para não esquecer. Aí eu abro um parênteses aqui, hoje eu estou cheia de parênteses. Então, um parênteses, gente, importantíssimo, certo? A palavra feminino em espanhol é escrito dessa forma, em português diferente, é feminino, tá? E, além disso, esse aqui é um assunto que cai em Enem. Porque, como assim, professora? A senhora já falou em outra aula que a gramática não cai muito, mas as poucas questões que tem de gramática, elas envolvem conjugação verbal, elas envolvem pronomes e elas envolvem advérbios, tá? Então, é bom ficar atento, é bom saber quais são esses pronomes. Sem falar que é uma mão na roda na hora de uma tradução, né? Às vezes você está numa frase ali todinha e falta aquela palavrinha que você não consegue contextualizar. E aí, vem lá o pronome, você lembra da tabela que a professora repetiu 3 vezes e vai lá e consegue fechar a sua tradução. Então, hoje nós vamos falar dos indefinidos variáveis. Pronúncia, variáveis. Então, eu trouxe aqui demasiado, mucho e pouco, tá? Então, demasiado significa em demasia, em quantidade, né? Em excesso, que é diferente de mucho. Mucho é grande quantidade. Demasiado em excesso, tá? Tenho demasiadas dúvidas. Tenho muitas dúvidas, né? Tenho dúvidas em excesso, né? Então, há demasiada gente aqui. Tem muita gente aqui. Há demasiada gente aqui. Também funcionando como adjetivo. No habló demasiado. Não falou muito. Então, advérbio. No habló demasiado. Aqui eu estou me referindo ao modo como a pessoa falou. Então, advérbio. Vocês sabem que advérbio eu tenho de modo, de tempo, da mesma forma como existe em português. Demasiados se juntaram a Juan. Demasiados se juntaram a Juan. Aqui eu tenho como pronome, muitos se juntaram a Juan, tá? Ele significa aqui, está tendo a função de pronome. Mais alguns exemplos de demasiado, mucho e pouco. Então, duermo mucho. Duermo mucho é advérbio, é a forma, tá? Como eu durmo muito. Faltaram muchos. Na sala de aula a gente usa muito isso na hora da frequência, no online principalmente. Faltaram muchos. Então, é pronome. Muitos faltaram. Es poco probable que não venga. Es poco probable que não venga. Então, é pouco provável que não venha. Esse pouco aqui é um adjetivo, tá? Se rieram pouco. Se rieram pouco. Então, advérbio. Riram pouco. Comprei 10 panes, pero me entregaram poucos. Então, comprei 10 pães, mas me entregaram poucos. Esse poucos aqui também tem a função de pronome. Vamos para um outro pronome indefinido variável. Outro. Então, pode significar distinto, diferente, unos más ou vários más. Então, não me gusta esta falda. Quero provar outra. Eu não gosto desta saia. Lembra que eu falei na aula de vestuário sobre falda, né? Para vocês não confundirem com fralda. Pois é. Saia. Quero provar outra. Aqui tiene outras tantas películas para elegir. Aqui tiene outras tantas películas para elegir. Então, aqui tem outros tantos filmes para escolher. Letra B, forma expressões com a palavra dia. Forma expressões com a palavra dia. Então, eu vou construir a minha frase utilizando o pronome indefinido variável outro, mas para formar a expressão eu vou utilizar o termo dia. E dia tem acento tilde, tá? Tem acento agudo. Então, outro dia passo por tu trabalho.
Outro dia passo pelo teu trabalho. Outra forma de utilizar outro, ele pode significar um no mais. Lembra que a gente falou aqui, pode significar um no mais? Pois é, outro, outra, por favor, né? Outro, por favor. Indicando que eu quero mais um, tá? Então, outro, por favor. Atenção! Não se deve usar artigo indefinido, antes de outro em espanhol, como é comum em português, tá? Então, no entanto, é correto usar artigo definido antes de outro, outra, outros, outras, como também ocorre em português. A diferença é, em português eu posso utilizar o artigo indefinido, umas, antes do pronome outro, tá? Um outro tempo. Mas em espanhol eu não posso utilizar, tá? Já os artigos definidos, os, as, que é lo, el, em espanhol, eu posso utilizar antes de outro, da mesma forma como eu utilizo em português. Captaram a mensagem? Pois bem, se não captaram, voltem depois nessa aula para revisar. Vamos agora para vários, outro pronome. Hay varios tipos de mujeres que no me agradam. Há vários tipos de mulheres que não me agradam. Embora menos comum, existem as formas singulares, vario e varia, tá? Vario e varia, que exercem função de adjetivo e significam inconstante ou variado, tá? Então, são personas de humor vario, tá? Observem que o primeiro exemplo eu coloquei varios, tá? Da forma como ele comumente aparece. E aqui eu estou colocando o exemplo de formas singulares que são raras de aparecer. Então, são personas de humor vario, tá? Então, são pessoas de humor inconstante. Existem livros de ideologia varia. Existem livros de ideologia varia. Varia. Existem livros de ideologias variadas. Bastante ou bastantes. Bastantes não existe em português, tá, gente? Eu já ouvi muito aluno falar. Há bastantes coisas. Não existe, pelo amor de Deus, vocês estão proibidos de falar isso. Bastantes existem em espanhol. Então, tanto em português como em espanhol, bastante significa numeroso, abundante, com o sentido de para mais do que para menos, ou suficiente, que basta, que é necessário. Estudei bastante para aprovar em matemáticas. Então, eu estudei bastante para passar em matemática. O sujeito da frase acima estudou o suficiente para ser aprovado, que não necessariamente tem o mesmo sentido de estudei muito para ser aprovado em matemática. Para esta conotação em espanhol, devemos escrever, olha só, estudei mucho para aprovar em matemáticas. Estudei muito para aprovar em matemáticas. Olha só, vou repetir isso aqui para vocês. O sujeito da frase acima, estudei bastante para aprovar em matemática, ele estudou para ser aprovado, que não necessariamente tem o mesmo sentido, tá? Não tem o mesmo sentido. Se eu quiser esse sentido, na íntegra eu vou usar o termo mucho, tá? O pronome mucho. Alguns exemplos. Letra A. O bastante pode ter valor de advérbio, com sentido de muy. Então, mi madre me recibió bastante bien. Então, ela me recebeu o quê? Muito bem, né? Pode ter valor de pronome. Bastantes, ó aqui ele no plural, bastantes não compareceram à la classe passada. Então, muitos não compareceram na classe passada. Tá? Então, aqui eu uso bastantes. Lembrando que bastantes não existe em português, pelo amor de Deus. Tá? Pode significar lo suficiente. Comeram bastante, quer dizer, comeram o suficiente. Comeram bastante, mas o suficiente. Letra D.
quando precedido do artigo neutro lo, ele é substantivo. Então, quando aparece bastante, tá? O pronome bastante. E antes dele, ele é precedido. O precedido é que vem antes. Aparecer o artigo neutro lo, tá? Que é o lo que a gente chama. Ele é um substantivo na hora de você fazer lá a sua análise sintática e dizer qual é a função que ele pertence. Então, já oímos o lo bastante por hoje, né? Já ouvimos bastante por hoje. Quien quiera y quienes quiera. Quien quiera y quienes quiera. Correspondem ao quem quer que, em português, tá? A diferença é que em espanhol há flexão de número. De novo, em português não tem plural de quien quiera, de quem quer que, tá? Não tem quens, queres, ques, não existe. Então, quienes quiera só tem em espanhol. Então, quien quiera que venga será muy bien recebido. Então, quem quer que venha será muito bem recebido. Um outro exemplo. Quienes quiera que vengan será muy bien recebidos. Quaisquer que venham serão muito bem recebidos. Então, eu tenho aqui no primeiro exemplo a forma no singular, de quien quiera, e tenho no segundo exemplo a forma no plural. Não fique na dúvida. Grave isso bem, porque isso é importante. Tá bom? Ciertos e cierta. Então, são considerados como indefinidos quando eles precedem um substantivo. Então, eu tenho que ficar atento se a palavrinha que vem depois de cierto ou cierta é um substantivo. Por exemplo, hay ciertos asuntos que se devem tratar de modo particular. Então, assunto é um substantivo. Então, hay ciertos asuntos que se devem tratar de modo particular. Então, aqui nesse caso, esse cierto é um pronome indefinido variável. Pablo toma ciertas atitudes en el trabajo que me desagradam muchísimo. Então, Pablo toma certas atitudes, e atitudes é substantivo, tá? No trabalho que me desagradam muito. Letra B. Perde a característica de indefinido quando aparece proposto a um substantivo após, significando exato ou adequado. Então, chica, llegaste nel momento cierto, tá? Então, chica, que é garota, que eu chamo vocês sempre no início da aula de chicos e chicas, né? Então, chica, chegaste, garota, chegaste no momento certo, chegaste no momento adequado. Esse certo significa adequado. Hay que encontrar la respuesta cierta para esta cuestión. Hay que encontrar la respuesta cierta para esta cuestión. Resposta é um substantivo. Então, depois vem um certa. Então, o que acontece? Ele não é um pronome indefinido. Ele perde a sua característica, tá certo? Da mesma forma, aqui no primeiro exemplo, momento certo. Tanto e tan. Então, usa-se tanto antes de substantivos com valor de adjetivo. O meu substantivo tem que ter valor de adjetivo para que eu possa utilizar o tanto ou tan como indefinido, tá? Então, tenho tanto medo de sair de copas por la noche. Então, tenho tanto medo de sair para beber à noite. Pode ter valor de advérbio também. Então, nunca vi Rocio chorar tanto. Rocio é um nome próprio. Então, nunca vi Rocio chorar tanto. Nunca vi Rocio chorar tanto. Então, esse tanto aqui de Rocio é uma característica é um adjetivo que está completando lá o chorar, o verbo chorar, que está na frase. Certo, galera? Então, aqui eu tenho mais alguns exemplos, né? Te he pedido tantas vezes la carpeta de documentos. Para muchos e muchas. Te pedi tantas vezes a pasta de documentos. Pode também ter um valor comparativo. Tenho muitos livros. E tu?
não tenho tantos livros, né? Não tenho tantos. Então, tenho muitos livros e tu, não tenho tantos. É uma comparação, tá certo? Então, por hoje é só, galera. Hasta luego.